Nós estamos hoje na nossa primeira reunião do mês, desse novo mês, do mês de março, e é o mês da nossa conferência dos jovens radicais livres. Eu louvo a Deus porque os radicais livres começaram em 2000, 2001, e eu estava lá, e é tão glorioso ver o que Deus fez em poucos anos. São 18 anos. O que é 18 anos para uma igreja? Agora nessa manhã, antes de vir aqui, eu fui lá na 8ª presbiteriana. 9 horas da manhã eles têm um culto. 7, 9, 11, são 5 cultos no domingo, porque eles estão reformando o prédio. É um prédio de 50 anos. Aquela igreja tem 50 anos. Pastor Jeremias, homem de Deus. E eles estão reformando, então eles saíram do prédio e armaram uma tenda lá no estacionamento. Eu fui lá ver a reunião deles. E quando eu fui, na verdade, ver a estrutura, porque eu já estou com uma santa expectativa do nosso terreno. Mas isso eu vou te contar amanhã. Fala para o irmão que está do seu lado. Amanhã. E há muitas boas notícias para isso. Então já fui ver a estrutura. Quando eu fui ver, eu fiquei pensando, 18 anos. Esse ano a videira vai fazer 20 anos. O que Deus tem nos dado nesses 20 anos, irmão, é o tema do meu livro. É infinitamente mais do que alguém poderia pensar lá no começo. Hein, pastor Oswaldo? Irmão que é pastor batista sabe, É infinitamente mais. Isso é a idade de uma igreja, o quê? Adolescente, juvenil, 18 anos, jovem, 20 anos para ministério, é praticamente um começo. Mas nesses 20 anos, nós estamos em mais de 35 países, com quase 500 mil de pessoas. Só aqui na Via de Minas Gerais, Deus tem nos dado 61 igrejas e microigrejas, fora os associados. E associados têm vindo toda semana. Essa semana mesmo eu nem cheguei, já recebi 2 ligações. Por quê? Porque irmãos que estão vendo o mover de Deus querem estar conosco. E é maravilhoso perceber o quanto temos sido favorecidos. Fala para o irmão que está do seu lado, você é favorecido. Não, mas fala com fé, fala, irmão, você é favorecido, hein? Você é abençoado, é favorecido de Deus, aleluia. Então, eu gostaria nessa manhã de compartilhar com você, baseado na primeira carta aos Coríntios, capítulo 3 e versículo 18. Pegue por favor a sua Bíblia, primeira carta aos Coríntios, capítulo 3 e versículo 18. Diz que nós somos transformados. Diga, eu sou transformado. E eu tenho uma pergunta para você nessa manhã, querido líder, querido pastor e obreiro. Você é transformado, ou já foi transformado, ou será transformado? Será que nós já fomos transformados? Quantos irmãos aqui já foram transformados? Dê um amém para eu ver. Você acertou, você já foi transformado. Mas será também que você está sendo transformado hoje? Olha, eu quero te dizer que eu já fui transformado aqui nesse culto. Que presença, que glória de Deus, já experimentamos aqui. Então, fomos transformados no passado. Quantos dizem amém? Estamos sendo transformados agora no presente? Só quem está sendo transformado agora no presente, diga amém. Agora, será também que seremos transformados no futuro? Amém também ou não? Você, então, e eu somos pessoas transformadas. Então, nós não precisamos conviver com a acusação do passado, porque você é uma pessoa transformada. Você não é aquela pessoa antes de conhecer o poder do sangue de Cristo. Você é uma pessoa transformada. Pastor, por que você está falando isso com tanta ênfase? Porque constantemente o inimigo das nossas almas nos acusa, mostrando o seu passado. E apontando para o seu passado, ele diz: está vendo o que você está fazendo?
olha aí o que você repetiu. E aí, ao invés de crer na verdade da palavra de Deus, você crê naquele simples fato que aconteceu de novo, que repetiu. Pastor, mas eu estou vendo. Você está vendo, mas existe algo superior do que aquilo que você está vendo. Sabe o que é? É aquilo que você está crendo. Amém. Aleluia pelo amém da missionária. Vou falar novamente que eu acho que poucos entenderam. Existe algo superior do que aquilo que as circunstâncias estão te mostrando. Amém. Esse algo superior é a sua crença, é a sua fé. Então, se você é uma pessoa transformada, diga: eu sou transformado. Nós já te ensinamos, você vive pelo sobrenatural. E se você é transformado e vive pelo sobrenatural, não há limites para o que Deus pode fazer na sua vida e através da sua vida. Se nós, eu e a Janaína, fôssemos avaliar as circunstâncias naturais, as circunstâncias financeiras, nós não colocaremos o nosso filho para estudar no seminário. Por quê? Porque as circunstâncias, elas não são favoráveis. E geralmente elas não serão, porque Deus está interessado na sua fé e não nas circunstâncias. Eu sei que muitos lugares e muitas igrejas ensinam que a bênção está em mudar as circunstâncias. E aí, qual que é a avaliação das pessoas? Quem tem a circunstância mudada é abençoado. E quem não tem a circunstância mudada só pode estar debaixo de maldição. Coitado desses crentes, eles vivem pela circunstância. Se a circunstância está bem, é abençoado. Se a circunstância está mal, amaldiçoado. Se eles soubessem que Deus não está interessado na circunstância, está interessado em você. O negócio de Deus e do Evangelho não é mudar as circunstâncias, porque isso seria uma obra natural, social, uma obra que outros podem fazer, o governo pode fazer, não é? Os espíritas podem fazer boas obras, mas tem uma coisa que só você pode fazer: só você é alguém transformado. E alguém transformado não importa mais a circunstância ao redor dele. Porque uma vez que ele foi transformado, ele também é capaz de transformar qualquer circunstância. Alguém já ouviu dizer que aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, tanto na abundância quanto na escassez? A pessoa que disse isso, o apóstolo Paulo, era alguém transformado. A pessoa que chegou diante dos discípulos e diante da multidão e não tinha o que dar de comer à multidão, ele, Jesus, chegou aos seus discípulos e disse: o que tendes vós? Aí ele estava ensinando uma lição. Os discípulos falaram: mestre, nós não temos como alimentar essa multidão. Aí Jesus falou: dá-lhes de comer. Olha o mestre exercitando os discípulos, porque eles já haviam sido transformados, mas eles não estavam operando nesta fé de já terem sido transformados. Os irmãos estão entendendo o que eu estou dizendo? Amém. Diga: a salvação de Deus é completa, mas você fica em paz com a salvação só no seu espírito. E aí você pensa: não, já sou salvo realmente no meu espírito, aleluia, eu já tenho a vida eterna. Quantos aqui já têm a vida eterna? Amém. Maravilha, é muito bom ter essa segurança eterna. Mas alguns não usam essa mesma salvação no nível da sua alma. E aí a mente deles fica confusa. Eles pensam: Deus não está me abençoando porque as circunstâncias vão mal. Ora, o que dizer da vida de alguns apóstolos que ficaram presos? O que dizer da vida de outros que foram crucificados de cabeça para baixo? O que dizer do apóstolo Tiago que foi cerrado ao meio? Bom, esses então não tinham a bênção? Essa leve e momentânea tribulação que talvez você está passando, está produzindo agora mesmo um peso de glória. Se você está rompendo através dela, transformado, diga: eu sou transformado.
Gente transformada vive de uma maneira transformada. Gente transformada sabe que a salvação que Deus te deu foi completa. Ora, vamos fazer uma avaliação então. Se Ele te deu a salvação, que é a maior obra que nós recebemos, diz o texto de Romanos, Ele te negará uma geladeira? Ele te negará um trabalho? Ele te negará um favor? Não, porque aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, acaso não nos dará, diga graciosamente, quantas coisas diz a Escritura? Quantas coisas diz a Escritura? Então, por favor, em nome de Jesus Cristo, a partir de hoje, ande como alguém transformado. Não ande por aí de cabeça baixa, não ande por aí como se fosse um coitadinho que está precisando de alguma coisa, porque você já foi suprido de todas as coisas nas regiões celestiais. E nós já aprendemos isso. Mas eu não me canso de dizer, já fomos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Fala comigo, em Cristo Jesus. Então, antes que você abra a boca, o Senhor já está providenciando uma maneira de surpreender. Nós oramos para ter uma creche em agosto desse ano. Aí o Senhor já nos dá a creche pronta lá no bairro, lá na Serra. Aí a nossa irmã Anália está aqui, nossa anfitriã. Então o Senhor, Ele te surpreende. Mas eu queria hoje te impressionar com o fato que você já é transformado. Porque se você pensa que não é, a sua vida vai ser conforme a sua fé. Se eu penso, eu não posso ministrar a palavra. Ora, se você pensa que não pode liderar uma célula, você vai ter fé para liderar uma célula? Se você pensa que não pode liderar uma igreja, uma microigreja, vai ter fé para fazer isso, meus irmãos? Se você fala, eu não tenho dinheiro para ter esse carro, não é uma questão de dinheiro, é uma questão de fé. Eu me lembro como se fosse hoje, que eu estou olhando aqui para você, meu pastor, aquele tempo, meu pastor Naor, 2000 e alguma coisa, ele foi abençoado e ele comprou de uma vez 2 carros. Naquela época era o Maréia, era o carro top na época. E o sonho dele era ter um sedã desse, banco de couro, preto e tal. Ele comprou. Quem é dessa época dos radicais? Ninguém lembra, né? A turma ali do Mike Astrid. Ele comprou. E aí ele foi nos mostrar, aquela ocasião era discipulador na rede dele. E aí ele falou assim: compra você também. Aí eu falei, você vê, quando é uma lição espiritual, você nunca mais esquece, né? Eu falei, não pastor, mas isso aí não é para mim, não é para meu cacife. Aí ele olhou sério para mim e falou assim, não é mesmo, porque você não crê. Aí eu falei, como assim pastor? Ele falou, porque tudo é feito conforme a sua fé. Eu não tinha condição de ter, eu não podia ter. Naquela ocasião ele andava lá no carro, caindo aos pedaços. Mas de repente ele ganhou uma causa na justiça e comprou de uma vez esses 2. Aí ele falou, tá vendo? Semana passada você viu como eu estava, e essa semana você está vendo como eu estou, mas seja conforme a sua fé. Então, a partir desse dia, eu parei de dizer que não posso, porque a Escritura diz que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ah, pastor, isso é para o dia a dia. Eu posso contar dezenas de experiências, e é todo dia uma experiência que mostra que você já é alguém transformado. Diga, a obra que Deus fez em mim foi completa. Ora, se Deus fez uma obra no seu espírito, te dando vida eterna, Ele não faria uma obra na sua alma, te dando capacidade para executar todas as coisas que Ele te chamou? Mas infelizmente alguns não creem. Mas eu queria lembrar você de outro texto, que você já sabe de cor, é 1 Tessalonicenses 5:23. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo. Quem é que te santifica? Eu achava que era eu antigamente. E aí eu tinha que orar muito para ser santificado. Eu tinha que jejuar muito para ser santificado. Graças a Deus pela palavra da graça. Ontem ouvindo aquele jovem, o Victor Azevedo, ele pregou lá na Holy Fest ontem, se eu não me engano, e ele falou assim,
Está gravado, eu acho que eu pus no grupo aí da liderança. E ele falou, sabe aquele jovem que sonha jogar num time grande de futebol? Que o sonho dele é jogar com aqueles jogadores, ídolos que ele tem? Ele falou, isso está acontecendo comigo hoje. Porque eu estou aqui realizando um sonho hoje. Eu estava pregando na videira, ao lado lá do pastor Naor, que ele viu que, vamos falar de 20 anos atrás, deve ter sei lá quantos anos, 25, 24, então ele tinha 4 anos de idade, então ele viu esse homem encher os estádios de Goiás. Ora, se você vai pregar lá no homem desse, só pode ser um grande privilégio. Não sei eu estou falando isso não, ele falou ontem, e aí ele falou assim também, essa semana eu vi no Instagram de um mestre, coisas maiores veremos. Aí eu fico pensando, você tem isso na cozinha da sua casa, está lá na sua despensa, você abre a despensa, está lá, você pega e faz a comida. Outros estão falando que isso é o sonho deles. Diga, eu sou transformado pela palavra da graça. Não é transformado por um homem, é porque você tem ouvido a palavra do Evangelho e essa palavra tem nos transformado. Então, como eu te disse, a salvação de Deus é completa e quem nos santifica é o Senhor. Falei, vamos dar outro exemplo de transformar. Se eu sei que quem me santifica é o Senhor, se eu confio que a palavra é a verdade, e ela diz no Salmo 127, se o Senhor não edificar a sua casa, em vão trabalha aquele que edifica. Se o Senhor não guardar o meu filho lá nos Estados Unidos, quem é que vai guardar? Não adianta guardar lá na sua casa, você já tentou, não conseguiu, mas o Senhor é fiel para guardar toda a sua casa. Quem está me entendendo? Mas antes era no esforço próprio, agora não, agora é na confiança do Espírito, porque eu sei que eu sou transformado e a minha casa também é transformada, porque nela reside a divina semente. Sabe qual que é a garantia? Não é a sua vigilância, a garantia é a semente que foi plantada nela. Vou falar nisso, nós temos uma nova semente plantada, né? Aleluia. Está grávida aqui o jovem, glória a Deus. Qual que é a garantia? É a divina semente. E quem plantou essa divina semente em nós? Hoje é dia de ceia, diga glória a Deus. É o Senhor. Pastor, mas o que eu preciso fazer? Você precisa compreender e ter revelação e andar como alguém transformado. Alguém transformado é alguém que anda no sobrenatural, é alguém que tem revelação que Cristo, vamos dividir por estágios, por exemplo. No primeiro estágio, salvou o meu espírito e eu fui livre da condenação eterna. Quantos têm certeza da salvação? Você não vacila mais, você tem fé para viver uma vida cristã, porque aquele crente que não crê que tem a segurança eterna, ele vive sempre na dúvida. É como se a salvação fosse aqui esse palco. Então ele está comportando bem, está em cima do palco, está salvo. Vacilou e pecou, perdeu a salvação. Essa semana, uma pessoa que estava interessada, um pastor lá do sul de Minas, estava interessado em caminhar conosco na vinha. Ele, estudando o nosso material, ele descobriu que nós cremos que uma vez que fomos salvos para sempre. Ele falou, não pastor, não creio assim não, tem que viver uma vida santa e piedosa para obter a salvação. Eu falei, então, aí ele falou, então não dá para caminhar com vocês, pastor? Eu falei, você entendeu perfeitamente. Glória a Deus que o irmão entendeu. Queremos ser bênção para você, mas não vivemos aí nessa luta. Essa luta já está resolvida. Vivemos em paz com Deus. É o Deus da? Não é o Deus que atormenta. Não é o Deus que fica cobrando você. Ou estou bem aqui, estou salvo. Eu vacilei e perdi a salvação. Quem é que vai ter uma vida cristã prazerosa desse jeito? É por isso que antes você vivia atormentado pelo medo, atormentado pelas acusações. Ora, mas a salvação parou por aí? Diga, a salvação é completa. Vamos então falar de um segundo estágio. É claro que essas coisas elas acontecem de uma vez só, mas só para você compreender. Essa salvação atingiu
agora a nossa alma, ela atingiu a nossa mente e agora obtemos revelação. Eu ando como alguém transformado. Preste atenção no que eu vou dizer. Eu ando guiado pelo propósito de Deus. E se tem alguma coisa que você precisa para cumprir o propósito de Deus, Deus é poderoso para criar para você. Pastor, não existe, mas é vontade de Deus? Fique em paz, Ele vai providenciar. Vou te contar fresquinho. Estávamos lá com o Vitor e para mandarmos dinheiro para lá, ele precisa abrir uma conta. Como é que vai sobreviver lá? E aí, fomos para tal abrir a conta. Pequeno detalhe, para abrir a conta lá no Banco Brasil das Américas, só um detalhe, precisa de um depósito inicial de $3.000. Falei, aleluia. Aí, vamos lá. Algum problema, senhor? Falei, nenhum, aleluia. Nenhum problema. Tudo resolvido. Aí, aqui a dona, né? Mas não vamos fazer. Falei, fique em paz. Esse negócio você tem que fazer pose espiritual. Transformar, aleluia. Firme. Depois você resolve com o senhor lá no quarto. Mas a hora que você está lá na presença da digníssima e da família, você vai em fé, amém? Algum problema agora, o que eu vou fazer? Em paz, em paz. Aí ela também já ficou em paz, porque é transformada, aleluia. Sabe o que aconteceu? O pastor que estava lá falou, não, faço o cheque aqui para você agora. Você deposita, abre a conta e depois você me devolve. Falei, aleluia. Quem entendeu a pessoa transformada como ela anda? Ela anda no sobrenatural. Aí eu falei assim, pode ser mais abençoado, se você deixar lá vai melhorar mais ainda. Brincadeira, ele já tirou. Mas aí, quer dizer, já é abençoado, é ou não é? Não tinha jeito de abrir. Mas quando Cristo está no negócio, irmão, Ele providencia para você. Ele faz a ponte, Ele faz a conexão. Olha para você ver. Ele até faz coisas que você nem pediu. Eu não pedi por irmão. Ele se voluntariou. Ele estava perguntando sobre isso. Aí eu falei, não, tem que fazer tal coisa. Ele falou, qual o problema? Eu falei, nenhum problema, aleluia. É só que eu não tenho isso agora. Ele falou, não, então eu faço lá para você. Quantos querem amigos assim? Glória a Deus, você tem. Melhorou bastante. O irmão ali entendeu a revelação. Eu quero ser esse amigo. Eu quero estar no lugar dele. Esse é o que eu te falei, que é o lugar do Abraão. É o lugar do abençoador. Estava conversando com uma outra pessoa e ela levou a carteira de trabalho para orar, receber oração. Comum, né, em muitos lugares. Eu falei, não, vamos fazer uma oração superior a essa. Abençoação. Você, o seu trabalho também, não tem nenhum problema. Mas vamos fazer uma oração superior. Vamos orar para você assinar várias carteiras. Você pode ter essa assinada inicialmente, não tem problema. Mas Deus vai fazer infinitamente mais. Fala para o irmão que está do seu lado. Você é transformado. Então, você pastor, você querido irmão, precisa ter uma atitude de gente transformada. Porque eu quero andar com gente transformada. Você quer também? Ora, eu não quero andar com gente derrotada. Gente transformada é gente que muda as circunstâncias ao redor. Agora, isso é expresso em todo o seu corpo, porque Tessalonicenses diz: vosso espírito, alma e corpo. Então, o seu corpo transmite a mensagem. Estava falando com o pastor Luiz agora na reunião, ele falando que ele está gostando muito daquele microfoninho assim, os pregadores estão usando. Falei, pastor, também não, nem tem. Aí ele falou, não, mas tem uma vantagem de ter. Falei, qual? Tá vendo? Agora já quero. Porque quando você senta com gente de sabedoria, a sabedoria te abençoa. Falei, não, é porque... Ele falou, não, porque fica ruim, eu tenho que falar mais alto, aí minha voz acaba. Aí eu falei, pronto, já tem o álibi aí para manter. Ele falou, não, mas tem uma vantagem muito grande. Eu falei, qual? Ele falou, porque você fica com as mãos soltas e as mãos falam. Eu falei, isso é de Deus. Isso é de Deus, porque a expressão corporal fala da sua fé. Como assim, pastor? Lembra quando Davi dançou na presença do Senhor?
Lembra quando Davi estava tão alegre na presença pela salvação que ele recebeu, que incomodou até a sua própria esposa, Mical. Ela ficou incomodada e criticou, não foi a música, não criticou o momento, criticou a expressão corporal de Davi. Então deixa eu te contar uma coisa. O lugar que você senta, a maneira que você se posiciona em uma reunião, fala muito a respeito da sua e da minha fé. Não adianta eu proibir, falar você agora, pega o seu telefone, coloca aqui, não mexe nele, não. Eu sei que a maioria anota o esboço, eu mesmo faço isso, coloco tudo aqui no meu telefone. Mas se você deixa que essas coisas exteriores tirem momentos de transformação, quem está perdendo somos nós, irmãos. Quem está me entendendo? Momentos de transformação são momentos que requerem toda a nossa atenção. Porque esse momento que a salvação se expressou na vida de Davi, foi um momento que até os inimigos ficaram incomodados. Você já viu gente incomodada com a sua felicidade? Gente incomodada com a sua paz. Você está lá no trabalho, todo mundo atribulado. Você chega em paz. Como que esse sujeito, como que essa mulher consegue ficar assim, diante de todos esses problemas ao redor dessa pessoa? Sabe por que você consegue? Porque a salvação de Deus já atingiu outro nível na sua vida. Ela está se expressando até no seu corpo. Quando você converteu, as pessoas notaram diferença no seu semblante? Várias vezes pessoas já falaram, né? Você transmite paz, você transmite descanso. Sabe por quê? Porque a salvação de Deus, ela está se expandindo dentro de nós, e ela está atingindo até o nosso corpo. Eu quero expressar mais da presença do Senhor. A história diz que Charles Finney, um grande evangelista do século 17, 18, quando ele passava pela cidade, a presença de Deus inundava aquela cidade, ao ponto das pessoas que estavam nos bares, elas caíam possessas. As pessoas sentiam a presença. Há vários livros de biografia dele. Diz que uma vez um empresário chamou para orar numa fábrica, e aí ele falou assim: é melhor você fazer uma reunião fora do ambiente de trabalho. Ele falou: não, você pode ir lá nas costureiras, era uma indústria têxtil na Inglaterra, você pode ir nas costureiras e abençoar. Ele já sabia da presença. Ele falou: olha, corre um risco. Não corre risco nenhum, tá, tudo bem. Quando ele entrou no salão para orar, você sabe, você não chama a presença, você carrega a presença. A salvação de Deus é completa, está no espírito, na alma, mas está transbordando para o nosso corpo. Por isso, vocês, queridos pastores, obreiros, nós não podemos aceitar uma reunião mecânica, uma reunião morta, uma célula sem vida. Todas as vezes que nos reunimos, seja num discipulado, numa célula, num culto, tem que ter presença. E presença, escuta o que eu vou falar, grava isso. E presença não tem a ver com o número de pessoas que estão no auditório, tem a ver com a pessoa que está no auditório. Você entendeu a pessoa, né? Você copiou a pessoa, né? Não é nem você que é o pastor da igreja. Se Cristo estará naquela reunião, haverá glória de Deus, haverá a presença do Senhor. Então, isso é importante. Você deve então ter revelação de que já é transformado, e porque já é transformado, seu espírito, alma e corpo também recebem essa transformação da parte de Deus. No passado, seu espírito foi regenerado. Diga: eu fui salvo. O que é que você tem que fazer em relação a isso? Buscar mais salvação? Aceitar Jesus de novo? Não, às vezes você está numa reunião, o pastor pede para aceitar Jesus. Já sei, não vai fazer mal nenhum para você, né? É igual beber água, não vai fazer mal nenhum para você. Talvez para quem está do seu lado, está um pouco constrangido, você vai para frente com ele. Mas se você tem dúvida a esse respeito, já é um problema. No passado você já foi salvo, seu espírito está regenerado, e Jesus disse que o espírito está pronto. Quem tem o espírito pronto aqui? Agora,
a respeito da sua alma, ela está sendo transformada. 1 Coríntios 3,18, Ismael, diz que, contemplando como por espelho, somos transformados de glória em glória. Então quer dizer que quando contemplamos o Senhor, é maravilhoso, né? Porque contemplar é fazer o quê? Nada, admirar. Pega essa palavra, viu? É uma das palavras mais transformadoras das Escrituras. Quando você contempla, é quando você está admirando. E o Salmo diz que você se torna semelhante àquilo que você admira. O Salmo usa agora, Salmo 115, 3, eu acho. Você se torna semelhante àquilo que você adora. Copia o que eu vou te falar. O garoto lá de 24 anos, casou, deve ter uns 2 meses, chamado Victor Azevedo. Ele começou uma igreja lá em Joinville, deve ter 1 ano. São Paulo, São Caetano do Sul. Tem 1.400 membros para eles. E ele tem 300 mil pessoas que estão circulando ao redor dele. Então ele tem uma igreja física de 1.400 membros. O pai dele já era pastor. E tem uma igreja virtual de 300 mil pessoas que estão interessadas em ouvir o que ele está falando. Eu vou te contar o que ele está falando. Ele está falando que o seu pastor escreve numa linguagem FC, atual. Isso é para vocês, isso é para nós. Eu já experimentei isso na minha geração, com essa idade. Agora é a vez de vocês, radicais livres. É a sua oportunidade. A minha já foi. De 365 jovens para 55 mil no estádio. It's finished, acabou essa etapa aqui, né, Sérgio Carlos? E alguns outros pastores, mas agora é a sua. E eu espero que você aproveite o tempo da sua oportunidade. Agora é outro estágio, agora é outra fase da vida. Então, você se torna semelhante àquilo que você contempla. O jovem está contemplando um mestre, está pregando muito. Pregou na igreja Hebron, que é da Vinha, sábado de manhã, e pregou à noite lá na videira. A pastora Denise estava lá ouvindo de manhã. Eu falei: o que você achou do jovem? Ele falou assim: é a Luísa Antônio com 24 anos. Eu falei: vai voar muito mais longe, porque você se torna semelhante àquilo que você admira, que você contempla. Então por isso Coríntios diz que contemplando o Senhor, nós somos transformados. Quem está entendendo? Então nós vamos contemplar o Senhor agora na ceia do Senhor. Queria pedir os irmãos servos para se posicionarem, trazerem a ceia, os irmãos do louvor se posicionarem também, porque nós vamos... Pastor, o que eu posso fazer com relação a isso no meu corpo? Eu te falei, foque na graça. Contempla. Para de ficar colocando os seus olhos naquilo que não é graça, naquilo que não é o evangelho. Pastor, mas todo mundo está vendo. Você não é todo mundo, você é alguém transformado. Aleluia! E gente transformada tem atitudes transformadoras. Gente transformada muda as circunstâncias. Você pode ficar de pé, por favor, em nome de Jesus. Mas não só com os olhos, com os ouvidos também você deveria ser seletivo. Você não deveria sair por aí ouvindo tudo que se diz evangélico, porque nem tudo que se diz evangélico é da nova aliança. Santifica aquilo que você está vendo, aquilo que você está ouvindo. Guarda a sua boca, guarda também o seu coração, guarda os seus pés, e não, como diz Romanos 12, não se conforme com este século. Sabe o que diz a palavra século? A palavra século é moderno. Alguns irmãos pensam que ser F5, ser atual, é ser moderno, né? Não é o caso daquilo que você faz por fora que te recomenda. É aquilo que você vive por dentro que te aprova, que te recomenda. Então, não vá na onda desse século, só porque o outro tem, o outro está fazendo.
renova a mente, renova a mente. Então a prova de que nós estamos no caminho da renovação é que nós escolhemos para a nossa conferência de jovens um tema que é para abençoar os jovens, mas também a nossa geração. Quem está compreendendo? E aí mostra a nossa própria liderança está em constante atualização. Pastor, é para atualizar a mensagem? É para atualizar? Não, a mensagem é a mesma, tem mais de 2000 anos, é o Evangelho. É o Evangelho. O apóstolo Paulo disse lá em Atos 20, 24: eu prego a palavra da graça, o Evangelho da graça. Então, preste atenção, está aqui mais um elemento de transformação. Quando você contempla o Senhor, a Bíblia diz que você é transformado. Você crê que ao tomar da ceia, você também pode ser transformado? Eu creio. Quantos creem junto comigo? Pastor, será que há um poder especial nesses elementos? Não. Não é questão de poder em elementos, poder no vinho, poder no pão. Não. A questão é aquilo que você crê no seu coração. O Senhor Jesus nos mandou celebrar a ceia em memória dele. Então agora, eu queria liberar você para ter esse momento com o Senhor. Tiago capítulo 1, versículo 21 diz: despojando portanto de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, diga implantada, que é poderosa para salvar a vossa alma. Os irmãos podem servir a ceia. Aqueles que são batizados em uma igreja evangélica podem ceiar conosco. Vamos ministrar o Senhor. Fala para Ele que você é transformado. Somos aquele que nunca descansa porque você é transformado. Descansa porque Ele está nos transformando. Descansa porque Ele nos transformará.
Desfruta dele, desfruta dele. Levanta agora o seu cálice e diga: Senhor Jesus, eu declaro, eu estou no descanso do Senhor, porque Cristo já me redimiu com o teu sangue, e eu lanço fora qualquer condenação, qualquer acusação, em nome de Jesus. Ao tomar esse cálice, sou renovado, eu já sou transformado pela obra do Calvário, em nome de Jesus. Aleluia. Esse é o som que você vai ouvir nos próximos dias. Eu sou transformado, porque eu sou transformado. As circunstâncias mudam ao meu redor. Olha agora para o seu pão. Eu quero que você se lembre que o corpo de Cristo foi moído pelas nossas transgressões, e o castigo que era nosso se tornou dele, e ele já levou essas maldições. Não é possível que você esteja debaixo de maldição se Cristo levou sobre si todas essas maldições. Não se desligue de Cristo, não volte à prática do merecimento, não coloque a sua vida baseada na lei, porque ao fazer isso, você perde favor, você se desliga do favor. Mas ao comer dele, favor é renovado nas nossas vidas, consciência de pecado é purificada, a fé é aumentada, porque você se lembra de que tudo que ele falou se cumpriu, e ele disse que voltará. Ele disse que voltará. É momento de você se alegrar, porque ele está voltando. Ele voltará para buscar a sua igreja. Os vencedores que estão perseverando em dias maus, que conservaram a sua fé, mesmo diante de circunstâncias adversas. Essa pessoa sou eu e você. Levante o pão e diga: Senhor Jesus, Maranata, Maranata, vem, Senhor Jesus. O corpo de Cristo está aguardando o Senhor. A igreja diz: vem. A igreja diz: vem. Aquele que tem fome, diga: venha. Aquele que tem sede, diz: vem. Maranata. Oh, aleluia. Aleluia. Vem. Vem.
estabeleceu. Eu sou transformado. Então essa circunstância será modificada para o meu bem. Vai ser modificada para o meu bem. Eu não estou entendendo como, eu não sei a maneira, mas eu creio que é assim que vai ser. Essa fé, hoje você não vai compartilhar com ninguém, você vai desfrutar, contemplar o Senhor. Comei e bebei dele todos, desfrutando de Cristo, adorando o Senhor, você e a doce presença, doce pessoa do Espírito Santo. Precisam conhecer. Essa semana, desfrute da certeza que você é transformado e que, através da sua vida, circunstâncias serão transformadas. Não permita mais que os fatos, os problemas, definam aquilo que você crê. É o contrário. É o que você crê que vai definir o limite dos problemas, o limite das circunstâncias da sua vida. Amém? O Senhor te favoreça essa semana com revelação da parte de Deus. E amanhã, aguardo os irmãos.
aqui na nossa reunião geral de liderança. Ao se despedir, os irmãos, fala para ele: você é transformado. Você é